Irmãos, nós estamos, como nós temos falado, no mês de aniversário da nossa igreja, e vejo que claramente um dos fundamentos da nossa igreja, da fé reformada, é as Escrituras. Um dos 5 solas, sola Escritura, mostra que a autoridade máxima sobre a nossa vida é a palavra do Senhor. Ela rege o nosso pensar, o nosso agir, e nós nos apoiamos sobre a sua instrução e sobre o seu ensino. Ao mesmo tempo, eu vejo que é curioso que muitas vezes quando nós falamos de estudar teologia, estudar a sã doutrina, me parece que alguns veem isso como algo um pouco frio e distante de algo prático, né? Enquanto, na verdade, a palavra nos diz justamente o contrário, que estudar teologia, né, uma vez que teologia é estudo de Deus, estudar sobre Deus, estudar sobre a doutrina, tem tudo a ver, está totalmente relacionado em como vivemos a nossa vida. E a palavra deixa isso de forma muito clara. Eu quero abordar esse tema no seguinte título: Doutrina Santa, Vida Santa, e nós nos baseamos no texto da Palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. Convido os irmãos a abrirem. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. É o trecho que nós vamos expor nesta noite. Doutrina Santa, Vida Santa. Para melhor compreensão dos irmãos do contexto do nosso texto, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1, a partir do começo da epístola, tá bom? Mas nós vamos nos ater do versículo 9 ao 12 apenas. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1 até o 12 e depois vamos trabalhar do 9 ao 12 apenas. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está sendo preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, riqueza e preciosidade para nós. Nos colocamos diante do Senhor nesse momento, pedindo o Teu auxílio, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor, que sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus, sonde o nosso coração nesse momento, para revelar aquelas áreas que precisamos, ó Pai, endireitar, diante da luz da Tua instrução, ó Pai, e que o Senhor, Espírito Santo, venha também nos capacitar a fazê-lo, para a glória e honra do Teu nome. Que o nome de Jesus seja o único nome a ser exaltado nessa noite, pelo qual também nos dirigimos ao Senhor. Amém.
Irmãos, a epístola de Paulo aos Colossenses foi uma epístola que Paulo redigiu enquanto ele estava preso no seu primeiro encarceramento em Roma. Era uma prisão domiciliar, ele podia receber alguns visitantes, e ele recebe então esse conservo, chamado Epáfras. Paulo não havia ainda visitado a igreja aos Colossos e Paulo não havia plantado essa igreja. Provavelmente quem plantou foi Epáfras, mas sabemos que naquela época era Epáfras que era o pastor daquela igreja. Epáfras foi um discípulo de Paulo na época em que ele ministrou na cidade de Éfeso. E ali Epáfras, pela graça de Deus, provavelmente foi aquele que plantou a igreja. E na sua visita a Paulo, no seu primeiro encarceramento em Roma, Epáfras dá um relatório de como a igreja estava e algumas dificuldades que a igreja estava vivenciando. Dentre essas, Colossos, se os seus irmãos depois lerem a carta, vão perceber que havia uma série de doutrinas estranhas envolvidas dentro daquela igreja. Nós chamamos isso de sincretismo religioso, uma mistura de várias crendices no seio daquela igreja, e isso estava tirando aqueles irmãos do puro evangelho, da sã doutrina. Havia um misto de povos ali da região, judeus, o povo frígio, gregos, e tudo isso, todos eles traziam consigo as suas superstições, os seus deuses, as suas filosofias, e aquilo virou um grande sincretismo mesmo religioso, uma mistura de crendices, e isso também estava assolando a igreja. Então Paulo escreve, dentre vários assuntos, falando então sobre a sã doutrina, sobre o evangelho de Jesus nesse sentido. O trecho que nós destacamos então é do versículo 9 ao 12, para expor aos irmãos, e nada mais é do que Paulo dizendo como ele ora em favor daqueles irmãos. Então, depois de ouvir aquilo que Epáfras disse a respeito dessa igreja, de ver também o seu crescimento, Paulo faz essa oração pela vida dos irmãos. Eu destaco aqui, a começar o versículo 9, mais uma vez, que diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos. Então Paulo fala, essa razão é o crescimento da igreja, o amor daquela igreja pelos irmãos, a firmeza da esperança. Então todos esses bons aspectos que Epáfras relatou daquela igreja. Por essa razão também nós, desde que o ouvimos, uma referência aqui a Epáfras, desde que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então Paulo pede isso, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então a oração de Paulo pela vida daqueles irmãos é para que eles transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja que interessante a oração de Paulo por irmãos que ele não conhecia. Primeiro que se ele pede para transbordar no pleno entendimento, é que há coisa ainda para se aprender. Então, ao dizer essa oração, ao fazer isso, nós devemos reconhecer que ao mesmo tempo nós sempre temos algo para prosseguir e para aprender acerca de Deus. A palavra aqui, pleno conhecimento, é uma palavra usada em outros textos também, e ela na verdade é uma única palavra, é a palavra conhecimento com uma partícula que dá uma intensidade nela, mostrando um conhecimento completo, um conhecimento genuíno, um conhecimento reto, um conhecimento fiel acerca da vontade de Deus. E Paulo dá essa intensidade, dizendo, para que transbordeis do pleno conhecimento de Deus. A ideia de não apenas chegar até o topo, mas de passar do topo. A ideia de que a nossa vida também seja um canal do conhecimento de Deus. Então, a oração de Paulo nesse sentido por aqueles irmãos. Eu destaco ainda dentro desse versículo, aquilo que sucede. Ele diz, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e aí ele completa, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando ele diz isso, significa dizer que conhecer de forma genuína
a vontade de Deus é um exercício espiritual. Ele se dá em sabedoria, ele se dá em entendimento, e Paulo qualifica a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, há duas maneiras de nós buscarmos conhecimento de Deus: com as nossas próprias forças, humanamente falando, na sabedoria humana, como um exercício meramente acadêmico, ou nós podemos fazer isso de forma espiritual, contando com o auxílio de Deus, na dependência do Espírito Santo, buscando sabedoria e entendimento que vem do Senhor para compreender aquilo que Ele nos deu. Então é nesse sentido que Paulo dá essa ênfase. Nós oramos para que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque até mesmo a palavra, se você aprender e estudar sobre ela de forma errada, ela não vai te conduzir a uma vida piedosa. Na verdade, é isso que nós queremos evidenciar com essa mensagem, de que conhecimento correto de Deus gera uma vida santa, doutrina santa, vida santa. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, Paulo vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o conhecimento de Deus, conhecê-lo da forma como Deus deseja ser conhecido, é, em primeiro lugar, uma tarefa, um exercício espiritual. E isso significa, mais uma vez, que você não pode fazê-lo com as suas próprias forças, contando apenas com a sua inteligência, contando apenas com a sua sabedoria. Mas nós só podemos conhecer plenamente a Deus, e agora o uso correto dessa palavra, ou seja, da forma como Deus deseja ser conhecido, se nós fazemos disso um exercício espiritual, ou seja, na dependência de Deus, do seu Espírito. Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Para conhecer a Deus nós precisamos temê-lo, nós precisamos honrá-lo, um coração disposto, um coração que está voltado para Ele. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 ao 12, diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse Espírito de Deus, que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, foi nos dado, para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, há um limite até onde nós podemos chegar no conhecimento de Deus por nós mesmos. Nós conseguimos ler, conseguimos entender algumas coisas, gravar algumas coisas, mas nós vamos esbarrar numa barreira, que é uma barreira humana. Nós somos humanos e limitados, e Deus é infinito, eterno, e Ele é espiritual. E nós só podemos atingir o pleno conhecimento, nós só podemos conhecer a sua vontade de forma correta através do Espírito. Isso nos conduz na forma como devemos nos achegar diante da palavra de Deus. O conhecimento de Deus se dá pela sua palavra. O Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, meus irmãos, a necessidade de, quando nós abrimos a palavra, nós estarmos cientes de que isso não é meramente
um amuleto de boa sorte, um ritual para que meu dia seja abençoado, não é simplesmente um exercício acadêmico, não é a mesma coisa que ler um jornal e uma revista. Quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos diante do conhecimento do Deus vivo, nós estamos buscando relacionamento com Deus, nós o fazemos na dependência de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez para compreender a vontade de Deus da forma como Ele deseja que ela seja compreendida. Nós nos humilhamos diante do Senhor, nós oramos para começar esse santo exercício, nós oramos durante, porque nós estamos nos relacionando com Deus, nós suplicamos depois, nós pedimos perdão, nós concordamos com aquilo que Deus tem feito, nós pedimos a sua ajuda, nós meditamos nos seus princípios, nós carregamos eles conosco ao longo do dia, para que eles nos acompanhem. Então veja que exercitar o conhecimento de Deus, conhecê-lo na sua palavra, é um exercício espiritual. Mesmo que seja talvez aparentemente óbvio dizer isso, nós precisamos repetir, porque muitas vezes mau conhecimento de Deus, conhecê-lo de forma errada, tem gerado orgulho, soberba, vaidade e não santidade. É por isso que nós vemos pessoas que conhecem tanto de Deus, têm tantas informações de Deus, mas vivem uma vida torta, mas vivem uma vida cheia de orgulho, cheio de, às vezes, ganância, sem piedade, porque não aprenderam como convém conhecer a Deus. Conhecer a Deus, ler a sua palavra, é um exercício espiritual, ele se dá em relacionamento com Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos crescer no pleno conhecimento da sua vontade. E isso gera em nós perigos. Nós podemos criar ídolos no nosso coração, achar que nós estamos servindo o Deus verdadeiro, enquanto nós fabricamos um Deus para nós, um Deus que nos convém, um Deus que nos atenda, um Deus que é conveniente com o nosso estilo de vida, um Deus que alivia a nossa consciência e nos permite permanecer em algumas práticas. Nós criamos vaidades, nós damos ensejos ao nosso coração. Então, conhecer a Deus de forma errada dá vazão para muita coisa ruim em nós. Interessante quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, o zelo que ele tinha pela palavra de Deus ser pregada de forma fiel, pela pureza do evangelho de Jesus. Paulo, quando escreve aos Gálatas, também num contexto parecido com o contexto de Colossos, onde a palavra estava sendo pervertida e corrompida, onde o evangelho puro estava sendo distorcido, estava sendo inserido filosofias dentro dele. Quando ele escreve aos Gálatas, existia dentro daquela igreja que as pessoas falavam que a salvação não era mais unicamente pela fé em Jesus, mas eles precisavam observar práticas da lei. E Paulo, de forma dura, por causa do seu zelo pelo conhecimento reto da palavra, pelo genuíno evangelho, ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. O termo anátema significa maldito, significa separado de Deus. É um termo extremamente forte que ele usa. Assim, e ele repete, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Essa é a seriedade que Paulo traz consigo, sendo iluminado aqui por Deus para registrar de forma inspirada a palavra do Senhor, a seriedade que ele dá ao evangelho genuíno. Isso de forma prática para a nossa vida significa, por exemplo, que se algum segmento religioso prega um evangelho que ultrapassa aquele genuíno que a palavra nos apresenta, este não pode ser considerado como a igreja verdadeira do Senhor Jesus.
Por exemplo, se há algum segmento, alguma denominação que prega que a salvação não é unicamente pela fé, mas que você precisa de obras também para ajudar na sua salvação, segundo as palavras de Paulo, seja anátema, não pode ser considerado como a igreja verdadeira. Se há algum segmento religioso, alguma denominação que não acredita que Jesus é Deus, da mesmo poder, da mesma glória que o Pai, está fora do Evangelho, porque se Jesus não é Deus, Ele não pôde vencer o pecado, Ele não tem como pagar a nossa dívida eterna na cruz. Seja anátema. Se há algum segmento que diz que você só pode ser salvo se você se filiar a Ele, se você estiver inserido nele, já se anula a cruz de Cristo, porque o nosso único caminho até Deus é a cruz, não é placas de igreja, não é outras pessoas, é a cruz. Esse é o zelo que o apóstolo tem pela pureza do Evangelho. Esse é o zelo, meus irmãos, que nós devemos ter pela palavra e pela doutrina. Ler a palavra, conhecer a Deus, não é meramente um exercício humano, é um exercício espiritual, é um exercício que nós devemos fazer com todo o temor e com toda a dependência de Deus, com toda a seriedade. E o versículo 10, a razão pela qual Paulo pede a Deus para que aquela igreja transborde do pleno conhecimento de Deus em toda a sabedoria e entendimento, ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo está convicto de que conhecimento genuíno de Deus conduz a uma vida piedosa. Isso não tem como descartarmos. Se você conhece a Deus de forma genuína, você vive de forma piedosa. Na verdade, não tem como nós vivermos a vontade de Deus sem antes a conhecermos. Por isso precisamos conhecer plenamente a vontade do Senhor, para que possamos viver por seu inteiro agrado. Uma coisa é consequência da outra. E é interessante como a palavra de Deus, em várias frentes, coloca isso para nós. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Para levar os eleitos de Deus ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ou seja, com certeza poderíamos fazer uma máxima: quanto mais conhecemos de forma genuína a palavra de Deus, mais santo nós seremos. Quanto mais guardamos a palavra, quanto mais buscamos a Deus na sua palavra, mais santos nós seremos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Então, quanto mais da palavra no coração, quanto mais de Deus, menos de nós, menos do pecado. Isso é claro. Então jamais podemos dizer que estudar teologia, que estudar doutrina, que estudar a palavra de Deus a fundo, que meditar nas Escrituras, isso não conduz a uma vida de santidade. Pelo contrário, uma coisa está inseparavelmente ligada à outra. Mas devemos fazer disso um exercício espiritual, relacional e não meramente acadêmico. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E agora ele usa o mesmo termo que Paulo, pelo conhecimento completo. Essa expressão é o pleno conhecimento, é a mesma expressão. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nele estão todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então aqui é a expressão de santidade, através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Nós temos tudo o que precisamos em Deus para conhecê-lo, mas nele está a nossa força, na dependência dele, que ele supre em nós. Legal ver no contexto, né, como o versículo continua, a viver de modo digno do Senhor, a viver de forma a espelhar essa dignidade que há no nosso Deus, para agradá-lo, para satisfazê-lo. Ele usa aqui depois termos relacionados à agricultura, para se referir ao nosso crescimento. Ele diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, quando nós conhecemos Ele de forma plena, ou seja, de forma correta, entende-se melhor dessa forma, isso gera boas obras, gera fruto, e que por si gera um contínuo crescimento. Ele volta no pleno conhecimento. Você notou isso no texto? Olha como ele diz: a fim de vivermos de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e agora ele repete de novo, e crescendo no pleno conhecimento. Então você sai do pleno conhecimento, uma vida piedosa, e volta para o pleno conhecimento, mostrando que conhecimento gera vida, e vida gera conhecimento de Deus. Tem coisas que nós só vamos aprender com Deus à medida que nós caminharmos com Ele, à medida que experimentarmos situações ao seu lado, na sua dependência, à medida que Deus enxugar dos nossos olhos as lágrimas, à medida em que nós louvarmos ao Senhor, à medida em que nós derramarmos o nosso coração, à medida que levarmos diante dele as nossas ansiedades. Então, conhecimento da vontade de Deus gera vivência da sua vontade, que por si gera novamente conhecimento da sua vontade. É uma coisa conectando-se à outra, formando assim um ciclo contínuo de conhecimento correto de quem é o nosso Deus. É um processo sem fim. É um processo que começamos aqui, mas que perdura para toda eternidade. João 14, 21 relata as palavras de Jesus, mostrando esse crescimento contínuo e saudável. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos, que me ouve, que demonstra dessa forma o seu amor por mim, será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, vai ter mais de mim. Se ele me ama, se ele guarda a minha palavra, se ele vive de forma reta, eu vou derramar mais do meu conhecimento sobre ele, eu me manifestarei a ele. Então essa ideia de contínuo crescimento, você quer mais de Deus, viva para Deus, se entregue a Deus, busque a Deus na sua palavra, transborde da sua vontade. O problema de muitos crentes é só querer ser alimentado e não ir direto à fonte. Nós precisamos aprender a buscar a Deus, meus irmãos, porque a nossa vida com Deus, ela é individual. Existe o aspecto coletivo da igreja, mas ela começa na sua individualidade. Ninguém decide por você seguir a Jesus. Essa é uma decisão pessoal que você já devia ter tomado em algum momento da sua vida, e você desenvolve esse relacionamento. Então, ler a Bíblia deve ser, em primeiro lugar, um exercício diário de relacionamento com Deus, buscado por você. Não espere e não ache que você está crescendo espiritualmente só por vir na igreja. Eu estava falando sobre isso com os irmãos na classe de família hoje. Vir na igreja é excelente, nós precisamos, faz parte da nossa vida cristã, é fundamental. Mas se você vem na igreja e não lê a Bíblia em casa, saiba, você não está crescendo espiritualmente. Você pode estar se enchendo de informação, se enchendo de conhecimento, mas eu te afirmo biblicamente que você está definhando espiritualmente. Se você vem na igreja e não abre a sua Bíblia em casa, você está sendo endurecido pelo engano do pecado. Você está definhando espiritualmente, mesmo que você não perceba. O contrário
também é verdadeiro. Se conhecimento genuíno da vontade de Deus leva a uma vida santa, conhecer a Deus de forma errada, não em dependência, não de forma espiritual, relacional, gera vaidades, gera soberba, gera impiedade no nosso coração. Sobre isso Pedro fala também. Dentro daquele contexto que nós lemos, que por meio dele tem nos sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Pedro segue esse raciocínio e no verso 8 ele diz: porque estas coisas, as coisas que vêm do conhecimento de Deus, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Agora ele repete e usa termos de agricultura aqui, como Paulo, para que vocês não sejam infrutuosos, nem inativos, ou seja, para que vocês continuem um processo de crescimento saudável, correto, esse pleno conhecimento. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, ele fala do resultado do conhecimento. Ele fala, por isso, associa a vossa fé à virtude à perseverança à fraternidade, até o amor. E ele fala que essas coisas não existem em vós, vocês ficam inativos no conhecimento de Deus. Ou seja, se vocês conhecem a Deus de forma errada, não vivem de forma correta, vocês não crescem diante do Senhor. Por isso, mais uma vez, a importância de fazermos de forma relacional. O versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e longanimidade. Até aqui por enquanto. Mais uma vez, com essas palavras, Paulo está trazendo aqui de forma clara a nossa necessidade de dependermos do Senhor para estudarmos e para conhecermos a sua vontade. Quando ele diz, sendo fortalecidos com todo, e aqui está a palavra poder, mas é a mesma raiz da palavra fortalecidos, então ficaria melhor para os irmãos entenderem, sendo fortalecidos com toda a força. A mesma palavra, ele repete aqui, sendo fortalecidos com toda a força, segundo, agora é uma outra palavra, poderia colocar poder aqui, segundo o poder da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Ou seja, para conhecermos o Senhor, nós precisamos ser revestidos com a sua força, fortalecidos por Ele. E eu digo mais, simplesmente, mais uma vez, porque ler a Bíblia não é puramente um exercício acadêmico, é um exercício espiritual. E isso implica em todo tipo de ataque contra você, para que você não o faça. E você já deve ter percebido isso, que quando você se dispõe a ler a Bíblia, parece que algumas coisas começam a acontecer, você fica desanimado, as coisas começam a dar errado, você começa a atrasar, enfim, é uma dificuldade ler a Bíblia? É, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Porque ler a palavra depende toda a nossa vida, todas as nossas escolhas. Se ela é a nossa regra de fé e prática, é ela que molda como nós pensamos e o que nós fazemos. Então, para o diabo, é muito benéfico que você fique longe da palavra de Deus. Então, por ser um exercício espiritual, as forças espirituais demoníacas vão fazer o possível para te manter longe da palavra. Mais uma razão, como se não bastasse o nosso coração pecador, falho e miserável para buscar as coisas de Deus, ainda o mundo e o diabo, que também não querem que nós abramos a palavra de Deus. Irmãos, acreditem, o mundo conspira nesse sentido, das forças do mal, contra nós, para não lermos a palavra de Deus. Então, como se já não bastasse a luta
pessoal para ler a Bíblia, há essa luta espiritual também. Mais uma razão pela qual nós precisamos ser fortalecidos pela força, segundo o poder que há na glória do Senhor. É um exercício que nós fazemos na dependência. Irmãos, se você não acredita na importância de ler a Bíblia, você não vai ler de forma alguma, você não vai se empenhar por fazer isso. Eu já disse isso daqui, mas você precisa repetir, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, mas eu não estou com vontade de ler. Se eu ler sem vontade, eu vou estar sendo hipócrita. Tem gente que fala assim. Na verdade, quando você se esforça para fazer uma coisa boa que você não quer, você está exercendo domínio próprio e não sendo hipócrita. É isso, nós não queremos servir a Deus, meus irmãos. Nosso coração é alheio às coisas de Deus. Nós não desejamos naturalmente as coisas de Deus, muito menos o conhecimento de Deus. É necessário um domínio, é necessária a força do poder da glória de Deus sobre nós. É necessário dependência, esforço, como Paulo diz, perseverança, longanimidade. É um exercício que não é cumprido pontualmente, mas deve ser exercitado diariamente. E para nós fazermos isso diariamente, num ciclo tão corrido que nós vivemos, é se nós realmente entendemos a importância de abrir esse livro na nossa casa. Irmãos, isso é fundamental para a nossa vida. E se nós não dependemos do Senhor para isso, Ele vai ficar fechado. E a nossa vida depende de nós meditarmos de forma correta na palavra de Deus, para transbordarmos da sua vontade. Por isso, busque força no Senhor, a força que vem da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. E completando aquilo que é necessário como estímulo para nós lermos a palavra, além da força, da glória do Senhor sobre nós, que nos fortalece para isso, ao que ele diz, com alegria e dando graças ao Senhor. Nós fazemos esse exercício, apesar de ser penoso muitas vezes, porque os nossos olhos estão voltados para Jesus. Há em nós, irmãos, o constante desejo de ficarmos desanimados e prostrados pelo caminho. Por isso nós somos desafiados à perseverança aqui. Jesus disse em João 15,5: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é na dependência de Jesus, é olhando para Jesus, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós fazemos isso, nós consideramos atentamente aquele que suportou tamanha aflição dos pecadores contra si, para que nós não nos fatiguemos, desmaiando em nossa alma, para que nós sigamos corrida com todo vigor. Estamos olhando para Jesus e por Ele iluminados, fortalecidos, abençoados, guardados nesse sentido. A inconstância na palavra de Deus, a falta de perseverança, é um claro sinal de maturidade espiritual. Tiago vai dizer isso logo no começo da sua epístola. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É aquele que não é perseverante, é inconstante, é aquele que tem altos e baixos de forma assídua. Hebreus 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós somos aqueles que seguem adiante, não que retrocedem. Nós somos aqueles que perseveram, que se mantêm no caminho. Essa é a ideia de perseverança. E o versículo 12, o finalzinho do 11, fala com alegria, e começa-se o 12, dando graças
ao Pai. Ler a Bíblia, apesar de toda a sua dificuldade, nós fazemos isso, devemos fazer isso, com alegria e com gratidão no nosso coração. Isso se dá pelo fato do que Deus fez em nós, do porquê nós estamos abrindo a palavra do Senhor. O texto diz com todas as letras: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos da luz. A nossa gratidão, a nossa alegria está associada à obra que Deus fez em nós, aquilo que Ele operou no nosso coração. A salvação, nesse sentido, se torna o nosso grande estímulo. A alegria da salvação, a alegria proveniente da vida eterna, se torna o grande combustível da nossa perseverança em buscá-lo, de amá-lo, apesar de todas as nossas lutas. A expressão que vos fez idôneos, esse verbo que Paulo usa, é que Deus nos fez compatíveis, Deus nos aperfeiçoou para que fôssemos equivalentes à herança que Ele nos deu. Ou seja, antes nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, para o reino do amor do seu Filho. Percebe? Ele nos fez idôneos, Ele nos revestiu de dignidade que não havia em nós, mas Ele generosamente a derramou. Ele que nos fez idôneos, Ele graciosamente nos revestiu dessa forma. Pedro expressa isso de forma bela, 1 Pedro 2, 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que significa nos fazer idôneos. Ele fez isso em nós, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que não erais povo, mas agora são povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas eis que agora alcançaste misericórdia. O pleno conhecimento de Deus, a nossa busca por Ele, correta, genuína, espiritual, relacional, apesar de muita luta, se mantém perseverante, por causa de uma vida de alegria e gratidão, pela salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. E se aprendemos a buscar Deus dessa forma, de fato, olhando para a palavra como um exercício espiritual, estando diante do próprio Deus ao ler a sua palavra, nós vamos transbordar do conhecimento da sua vontade, nós vamos ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus vai usar a sua vida, você vai ser um canal de bênção na sua casa, no seu trabalho, você vai ser uma bênção onde Deus te plantar, onde Deus te colocar. Porque aquele que medita na palavra, como diz o livro de Salmos, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim é aquele que medita dia e noite na palavra de Deus. Seja assim. Ame a sua família a ponto de ler a Bíblia todos os dias, porque você vai ser uma bênção para o seu esposo, você vai ser uma bênção para a sua esposa, isso vai ser refrigério para os seus filhos. Quando você transbordar do pleno conhecimento do Senhor, você vai ser um canal de bênção, onde Deus te plantar, você vai ser usado por Ele, e sendo usado, você vai conhecê-lo ainda mais, e isso vai perdurar pelo resto da sua vida. Volte seus olhos, volte seu coração de forma correta. Aprenda a conhecer a Deus na sua palavra. O busque de todo o coração e Deus vai ser achado por você. Que Deus nos conduza a esse genuíno conhecimento dEle, que nos conduza a uma vida santa. Amém?